Por que será que Deus não ouve as minhas orações? Onde é que está Deus? Quanta gente já nos fez essa pergunta. Ou então, por que ele está demorando tanto para me atender? Meu Deus, o que aconteceu? Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fide, meu nome é Odair Gutierrez e esse será o tema do nosso programa Padre Pio de hoje. Nós já tratamos isso algumas vezes, já tratamos desse assunto algumas vezes, mas eu encontrei aqui no livro do Padre Marcelino Yazenzaniro um fato da vida do Padre Pio que responde muito bem a essa questão, né? Por que Deus não atende o seu pedido? Por que não atende o meu pedido? Eu mesmo já fiz vários pedidos que não foram atendidos. Eu estava com medo de fazer uma cirurgia na perna que eu tinha que fazer, no joelho, uma coisa terrível. Enrolei anos e anos e pedindo milagre, pedindo milagre. Não foi me dado milagre, mas foi me dado uma cirurgia impressionante que até hoje eu não acredito que fiz a cirurgia, tão bom que ficou. Estava no desígnio de Deus que fosse assim. Ele não me deu milagre, mas me deu médicos bons, etc. e tal. Enfim, saiu tudo a contento. Bom, então o Padre Marcelino vai nos explicar por que às vezes Deus demora para nos por que ele demora para atender as nossas preces? Às vezes é rápido. O Padre Pio é muito rápido. Não estou dizendo que ele seja mais rápido de Deus, porque ele só intercede para conseguir as graças. Quem dá as graças é Deus, né, evidentemente. Mas às vezes a gente pede. Tem que parar de pedir? Vamos ler aqui? Às vezes, em São Giovanni Rotondo, ouvia-se alguém dizer, entre a surpresa e um pouquinho de reclamação, aspas, apesar da minha oração assídua, manifestada com muita fé, Padre Pio não me alcançou a graça que tinha pedido. A gente vê aqui que a pessoa é uma reclamação meio ácida. Ó. Apesar da minha oração assídua, eu rezo, para valer, com muita fé. Né? Mesmo assim, o Padre Pio não me alcançou a graça que eu tinha pedido. Isso é uma reclamação. Né? Frei Daniele Natali contam o caso do padre, do Padre Pio, no qual ocorrera uma queixa semelhante. Alguém foi lá e falou para ele, olha, só não está tendo minha... O santo indicando o dedo para o céu, ele disse, tudo depende dele. Tudo depende dele. A resposta do padre nos leva a esta consideração, é o padre Marcelino que está dizendo. Uma coisa, mesmo se boa, não pode ser concedida pelo Senhor se não estiver nos desígnios, em seus desígnios da providência. Muitas vezes Deus não quer que a pessoa tenha aquele benefício ou aquilo que ela pensa que é uma graça para ela, mas que talvez não seja. Né? Sabemos, por exemplo, que uma peculiar doença obrigava Padre Pio jovem a viver com a família, longe do claustro. Vocês acham que o Padre Pio não pedia para ser curado? Ele queria voltar para o convento, mas Deus deixava ele padecer naquela doença, que era uma bronquite fenomenal. Os superiores fizeram de tudo para levá-lo de volta ao convento, mas quando chegava lá, a doença aumentava de forma desmedida. Então Deus não queria. No entanto, o lugar dele era lá. Estava nos desígnios de Deus que o lugar dele fosse lá, mas não agora. Ele tinha que voltar para a cidadezinha dele, se curar, exercitar a paciência, né? A obediência, principalmente. Né? De Roma, aconselharam ao sacerdote Capuchinho de se fazer padre diocesano. Olha só, ele tinha uma vocação para entrar no convento de ser da Ordem de São Francisco, do ramo Capuchinho. Então, chega para ele de Roma o seguinte, olha, já está muito doente mesmo, não vai ser, nunca, não pode ir para o convento, fica aí na sua cidade, seja um padre comum, batina preta, normalmente, etc., diocesano. A simples hipótese de estar fora da Ordem de São Francisco correspondia para o santo à morte, porque ele sabia que a vocação dele era aquela.
Ele sabia que estava nos desígnios de Deus, mas tem que esperar. Dirigiu-se a Nossa Senhora para pedir de poder viver segundo a regra na comunidade com todos os seus irmãos. Ele pediu muito a Nossa Senhora: eu quero voltar para o convento, quero voltar para o convento. Mas a Beata Virgem, que sempre reservara a este filho os cuidados mais delicados, perante suas insistentes súplicas, como sinal de dissentimento, abaixava o olhar ou até mesmo deixava de lhe mostrar seu lindo rosto. Nossa Senhora muitas vezes aparecia, não aparecia para ele. Já pensou que é isso? Ele pedindo. Ele pedia com fé. Como é que a pessoa dizia lá? Como que é? Apesar da minha oração assídua. Ufa, imagina o que era o Padre Pio. Manifestada com muita fé. Imagina o que era. Nossa Senhora não me alcançou a graça que eu pedi. Ele poderia dizer a mesma coisa. Muito pelo contrário, Nossa Senhora abaixava o olhar, não olhava para ele. E muitas vezes nem aparecia para ele. Já pensaram? Ele que via Nossa Senhora, o anjo da guarda, nosso Senhor Jesus Cristo, de repente sumia. Provação tremenda, né? É claro e evidente que o Padre Pio pedia, o que o Padre Pio pedia não correspondia aos fins que só Deus conhece. Só Deus sabia, porque aquele era um desígnio dele e está acabado. E o Padre Pio estava pedindo uma coisa que não correspondia aos desígnios de Deus. Pode acontecer, às vezes, de encontrar pessoas que, depois de se dirigirem a Deus para pedir a cura de algum ente querido, deparam-se com a sua morte. Quanta gente... Eu me lembro que eu li outro dia um testemunho de uma senhora que ela rezou para um ente querido dela não morrer. Morreu. Ela disse: eu não me revoltei, pelo contrário, eu agradeci a Deus, tal e tal e tal. Enfim, ela tomou uma atitude perfeita, né? Por quê? Porque acontece isso. Agora ele vai explicar por que acontece isso. Então a pessoa reza, e a pessoa morre. É normal que ela ficasse perplexa, né? Meu Deus do céu, o que falta fazer? E às vezes não é nenhuma doença tão grave, né? Uma coisa é um câncer terminal, a pessoa fala: bom, vou rezar, mas já sei que aqui... O que também não é correto. Porque para Deus nada é impossível. A pessoa pode estar praticamente morta. Para Deus nada é impossível. Assim, essas pessoas que rezam e o ente querido morre, decepcionadas, se afastam de Deus, não rezam mais, não vão mais à igreja aos domingos para participar da Sagrada Eucaristia. O que dizer a essas criaturas? Padre Pio, para ficarmos no âmbito da doença apenas, né, dava indicações exatas. Ele dizia: todos temos o dever de nos cuidarmos, porque a saúde é um bem que deve ser protegido. Olha só, primeira coisa, deixa eu dar um puxão de orelha aqui, já que passou algum tempo, um puxão de orelha. Algumas pessoas dizem assim: o médico mandou fazer tal coisa, mas eu não fiz, fui rezar para o Padre Pio. O Padre Pio não gosta disso. Faz o que o médico mandou e reza para o Padre Pio. É uma questão de obediência. É uma obediência. O padre, naquele momento, é seu superior, porque o médico, naquela hora, ele está decidindo sobre o 5º mandamento na sua vida. Você não pode morrer, nem desleixar. 5º mandamento: não matar, não se matar a si mesmo. Está claro? Então, naquela hora, obediência. Então, o Padre Pio diz aqui: todos temos o dever de nos cuidarmos, porque a saúde é um bem que deve ser protegido. Sabemos de fato que o Senhor deu ao homem a inteligência e a capacidade para que, recorrendo à medicina, possa contrastar as doenças que o atingem e curá-las. O santo, porém, lembrava que estamos, contudo, sempre nas mãos de Deus, sempre. O melhor especialista está nas mãos de Deus. O maior conhecedor daquela doença, daquela matéria, está nas mãos de Deus. Uma vez, Natalino Rapa de Biella foi para San Giovanni Rotondo e, ao encontrar o padre, queixou-se de não se sentir bem
e que os tratamentos aos quais se submetia não estavam dando nenhum resultado. Eu já estou até vendo o italiano reclamando, isso aí não funciona nada, me manda tomar isto aqui e tal. Padre Pio ouviu e depois disse, lembre-se que os médicos e os medicamentos funcionam quando o Pai Eterno assim o quer. Quando Deus não quer, pode tomar o melhor remédio do mundo, aquele remédio que nunca falhou com ninguém, vai falhar naquela hora com você. Mas se Deus quiser, você pode tomar uma aspirinazinha lá e curar uma doença gravíssima. É assim. Quer dizer, se Deus quer, o medicamento vai funcionar e o médico também. Se Deus não quer. A resposta do padre serve para compreender que se ele, Deus, amor absoluto para o qual tudo é possível, invocado, não intervém, se ele não intervém, quer dizer que para nós nem sempre a saúde pode ser um bem, como nem sempre a doença ou a morte poderia ser um mal. Lembro daquele caso, acho que é o sacristão do Padre Pio, que era cego. Que alguém encheu a cabeça dele e falou, mas olha, o Padre Pio faz todo mundo enxergar, surdo ouvir, mudo falar, aleijado andar. E por que você não pede para ele te devolver a visão? E ele, então, muito bem. Foi lá e pediu o Padre Pio. O Padre Pio falou, não vou devolver. Se você te devolver a visão, seu risco de ir para o inferno é muito grande. Sem a visão, você vai para o céu. Acabou. Né? Se dissesse isso, você ficando cego vai para o céu? Ué, eu quero ir para o céu. Uma cegueira vai durar um tempo limitado, o céu é eterno. É duro pensar isso, eu sei, porque nós estamos demais apegados a essa terra, a essa vida, à nossa rotina, aos nossos bens materiais e, sobretudo, aos nossos bens corporais, né? Se tivesse no mundo igrejas como tem academias, nós já estaríamos vivendo no reino de Maria, preconizado por São Luís Maria Grignion Montfort. Imagina todo aquele pessoal que faz ginástica, esteira, malhando, puxa peso, leva peso, sei lá, rezasse um terço, pelo menos, por dia, hein? Estava todo mundo santificado, minha gente. Mas a religião Bios, do Deus Bios, né, que cuida da saúde, do bem-estar. O sujeito se mata para ganhar 2 anos mais de vida, porque melhorou a qualidade. Viveu mal a vida inteira para ganhar 2 anos. Não vale a pena. Depois ainda, muitas vezes, não dedicou amor a Deus como deveria dedicar amor a Deus. Né? Enfim, são considerações que a gente vai fazendo assim. Então, ele falou que os médicos e os medicamentos só funcionam quando o Pai Eterno assim o quer, disse o Padre Pio para ele. A resposta do padre serve para compreender que se ele... não, desculpa, eu contei a história do sacristão cego e me desviei. E olha, o pessoal já falando, o senhor se desviou, tá vendo, perdeu o pé e tal, tá vendo, fica enrolando. Paciência, não tem jeito. A gente já está, a idade atrapalha às vezes. Um dia na igreja, Enzo Bertani apresentou ao Padre Pio 2 criaturas desesperadas e arrasadas, uma mãe e um pai. Eles, manifestando-se ao santo a dor pela morte de um filho jovem, se queixavam do terrível castigo recebido de Deus. O padre, compreendendo a dura prova que lhes foi imposta, porque não é brincadeira, né? Um pai e uma mãe perder um filho não é brincadeira. Quis confortá-los, garantindo-lhes que o filho estava no paraíso. Olha só, o Padre Pio via isso, né? Já pensou? Alguém perde um filho, tá? Uma dor tremenda. Fala, não, mas seu filho foi para o paraíso. Isso é um consolo fenomenal, né? Acompanhando o santo de volta ao convento, Enzo salientava a grande prova a qual aqueles pobres pais haviam sido submetidos. Mas o Padre Pio replicou, você não sabe do que o Senhor lhes poupou. Opa. O Padre Pio via tudo.
Será que aquele menino, quando foi tolhido por Deus dessa terra, ele não estava em condições de ir para o céu e por isso Deus levou? Será que aquele menino, se ele continuasse a vida dele, ele não iria se perder? Ia dar muito trabalho para os pais? Quem vai saber? Deus sabe. Deus sabe. Impressionante, você não sabe o que o Senhor lhes poupou. Numa outra circunstância, sempre falando com o Enzo de situações dolorosas, o Padre Pio disse: nós vemos aquilo que nos atinge e não vemos aquilo que o Senhor nos poupa. Quer dizer, a gente vê tudo aquilo que, para nós, fiquei doente, me aconteceu um acidente, não sei mais o que, etc, etc. Isso aqui me atingiu. Isso eu vejo, eu reclamo. Mas e daquilo que o Senhor nos poupa, que Deus nos poupa? Hã? Não tem aquele famoso caso do camarada que perdeu o avião e o avião caiu? Deus poupou ele de uma morte trágica, né? E ele ia reclamar: como é que foi esse trânsito miserável me fez poupar o avião? Eu tenho certeza que esse aí não reclamou, né? Mas ele poderia também ter chegado lá, perdido o avião, ter ficado furioso, né? Porque, digamos que ele tivesse rezado para que o trânsito andasse, não andou, etc, etc. Mas depois ele entendeu tudo. Então, a pessoa vê sempre aquilo que atinge a ela e não aquilo que deixou de atingir a ela, porque Deus a poupou. Os anjos da guarda aí também têm um papel fenomenal. Quanta coisa os anjos da guarda não nos poupam. Pode ser que ele faça aqui, essa luz aqui, apagar, por qualquer razão, né? E eu vou ficar furioso porque interrompeu esse vídeo aqui, mas será que depois me ia dar um curto-circuito aí? Com isso eu me livrei de um incêndio? Nunca saberemos, só saberemos no dia do juízo. Aí saberemos tudo. Conta a irmã Vicenza Tremigliotti. Ela conta: minha irmã Ana havia cursado a escola de enfermagem de Nápoles, onde lhe queriam muito bem. Assim, resolveu ficar naquela cidade para atuar na sua profissão. Mas depois de 2 anos, Padre Pio a chamou em San Giovanni Rotondo. Havia sido aberto o Hospital Casa Sollievo della Sofferenza. E o santo que estela ao seu lado, ela tinha 22 anos, olha só, o Padre Pio viu. O Padre Pio era o melhor diretor de RH que existe. Ele não contratava gente ruim. Ele acertava em todas. Eu acho que todo mundo que tem que contratar funcionários devia rezar para o Padre Pio primeiro. É impressionante. Ele mandava pegar. Lembra a história daquele, como é que era o nome dele? Eu falei até com a neta dele lá no hospital, que era o Laurino, que precisava de um emprego, que estava lá no norte da Itália. O Padre Pio falou: vem para cá. Ele atravessou a cidade, na confiança, ele atravessou a Itália inteira. E o Padre Pio fala para ele: Laurino, eu estava te esperando, vai trabalhar na cozinha lá do hospital. O Laurino disse: eu nunca fiz um arroz, acho que eu nunca esquentei uma água. O Padre Pio falou: não, tenha confiança que eu vou ficar do seu lado. Moral da história: o Laurino ficou lá até 7 anos, ou mais, 15 anos depois da morte do Padre Pio, por fidelidade ao Padre Pio, porque quando ele chegou na cozinha, ele sabia fazer tudo. Ele era o chefe, um homem que mal sabia cozinhar. Mas o Padre Pio sabia contratar. Depois de 2 anos, então, da Ana, né? A Ana que tinha vindo de Nápoles para a casa do Hospital do Padre Pio, depois de 2 anos de permanência na região do Gargano, durante a epidemia asiática, ela adoeceu, mas guardou a cama só por alguns dias. Guardou a cama, ficou acamada só por alguns dias, voltando logo ao trabalho. Passando mal novamente e contra todas as previsões dos médicos, faleceu. Todos nós da família estávamos angustiados e desorientados. Mamãe dava com a cabeça nas paredes. Eu assistia aquelas cenas e ficava aniquilada. Quer dizer, depois que ela se fora uma manhã, o padre perguntou à minha co-irmã Lucila: onde está a irmã Vicenza? Ele não sabia.
Ela respondeu que... Ah, não, Vicenza é a que está contando, é a irmã da que faleceu. Onde está a irmã Vicenza? Ela respondeu que eu estava no conventino. O santo então disse, mande ela vir aqui. Eu corri até a igreja e me aproximei do confessionário. Ele tomou meu rosto entre as mãos e me disse, onde você acha que está sua irmã? Nós a mandamos para o paraíso. Olha que coisa. Está todo mundo, a mãe arrancando os cabelos, batendo a cabeça, todo mundo desesperado, depressão geral. Onde é que você pensa que nós mandamos a sua irmã? Ela foi mandada para o paraíso. E depois de uma breve pausa acrescentou, marcando bem as palavras, sabe lá que fim teria levado. Quer dizer, Deus a poupou de algum fim ruim. É claro? Com aquelas palavras, Padre Pio abriu para mim uma janela sobre os misteriosos projetos que Deus tem sobre nós. Eu repeti a miúde, sabe lá que fim teria levado minha pobre irmã se tivesse ficado em Nápoles. Uma grande paz invadiu aos poucos o meu coração. Belíssima história, né? Belíssima história. E nos ajuda a ter paciência, a pedir, nunca parar de pedir, mas sabendo que às vezes a graça pode demorar, porque aquilo que eu acho que é bom para mim, talvez Deus não ache que seja bom para nós. Deus não tem a achar, Deus tem certeza. Deus sabe que não vai fazer bem para nós, né? Então não adianta a pessoa fazer, olha, eu peço a graça, estou na maior miséria, peço a graça de ganhar na loteria. Aí Deus pensa, bom, se ele ganhar, ele vai ficar um milionário mundano, vai se entregar a todo tipo de prazer e não sei mais o que, vai esquecer de mim. Agora ele tem chance de ir para o céu, depois ele não vai ter mais. Estou dando um exemplo muito extremo, mas não fora da realidade, né? Isso pode acontecer. Salve Maria. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo, così sia. Se lodato Gesù e Maria, e buona giornata.